Olá, irmãos. Deus abençoe a vida dos amados irmãos, a amada Igreja Evangélica Nazareno de São José dos Campos. Meus parabéns. Que Deus abençoe aí a vida da igreja, que essa igreja continue sendo esse canal de bênção nas nossas vidas, aí na vida dessa comunidade a qual a igreja está inserida em São José dos Campos. Que vocês continuem sendo esse canal de Deus. Parabéns pelos 79 anos. Eu louvo a Deus porque eu imagino quantas situações esse ministério já vivenciou, já passou, mas Deus tem sustentado essa obra, Deus tem cuidado, e é por isso que esse ministério está chegando aonde chegou, e eu creio que ainda vai romper barreiras, vai viver muito mais do Senhor nessa terra, porque tem sido uma igreja idônea, tem sido uma igreja que tem zelado pela palavra de Deus, em pregar o verdadeiro evangelho, e que a igreja ela continue permanecendo nessa visão, porque eu creio que quando o Senhor ele olha para a Igreja Evangélica Nazareno de São José dos Campos, eu acredito que o olhar do Senhor é o mesmo olhar que ele teve para a igreja de Filadélfia, né? Está lá em Apocalipse capítulo 3, no versículo 7. Mas antes, 7 em diante. Mas antes da gente ler esse texto, eu gostaria aqui de agradecer o carinho dos irmãos, porque para mim é um motivo de muita alegria poder estar aqui gravando esse vídeo, tá aí participando desse momento tão especial para este ministério. Eu queria dizer aqui, se eu fosse resumir em uma só palavra, o sentimento que a igreja de Cana Verde tem pela igreja de São José dos Campos, essa palavra seria gratidão. Muito obrigado por tudo, porque os irmãos aí que estão há mais tempo no ministério sabem do envolvimento e da participação da igreja de São José dos Campos no início da obra aqui em Cana Verde, né? Então eu quero agradecer ao Senhor por essa igreja abençoada, por esse povo abençoado que tem vivido o evangelho do Senhor. E olha, irmãos, eu gostaria de pedir carinhosamente que não importa o que você esteja vivendo nos dias de hoje, mas que você continue nessa tua força, que você continue perseverando na presença do Senhor, continue batalhando, porque há momentos que nós, como seres humanos, a gente esmurece, mas eu quero dizer uma coisa para você: o Senhor é a tua força, Ele vai te capacitar, Ele vai te fortalecer, Ele vai te renovar fisicamente e espiritualmente, para que você continue exercendo o chamado de Deus na sua vida. Eu louvo a Deus por isso. Eu gostaria aqui de deixar uma palavra para a amada igreja que se encontra aqui, como eu já disse, né? Vamos falar um pouquinho sobre a igreja de Filadélfia. Apocalipse capítulo 3, versículos 7 e 8, diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Aí o versículo 8: conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Que lindo, que maravilhoso. A grande pergunta aqui é: se o Senhor focasse o olhar dele hoje para nós, que somos a igreja dele nessa terra, o que o Senhor enxergaria em nós? A igreja de Filadélfia? Ou a igreja de Laodiceia? Ou a igreja de Sardes? A igreja de Éfeso? A igreja de Esmirna? Não sei. Qual igreja o Senhor enxergaria olhando para nós? E eu creio, e eu quero crer, eu creio nisso, que a amada igreja de São José dos Campos, igreja Nazareno de São José dos Campos, quando Deus olha para vocês, queridos, eu creio que Deus tem enxergado a igreja de Filadélfia, porque
nós vemos aqui no versículo 7, o Senhor orientando João a escrever essa carta ao anjo da igreja de Filadélfia, e ele diz assim: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro. Nós vemos aqui duas características que apontam para o nosso Senhor Jesus: santidade e a verdade. Nós vemos que lá em Lucas, capítulo 1, versículo 35, vai dizer assim, o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Aqui nós vemos o anjo do Senhor falando com Maria a respeito do nascimento de Jesus. Lá em Lucas capítulo 1, no versículo 35, ele diz que ali o Espírito Santo a cobriria, ali Maria, e nela seria gerada uma criança, e aquele que haveria de nascer seria chamado Santo, Filho de Deus. Então nós vemos que essa característica de santo aponta para Cristo. E também vemos lá no Evangelho de João 14, no versículo 6, um versículo mais conhecido, quando Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então nós entendemos que Jesus é a verdade, que Jesus é santo, a santidade está nele, ele é a santidade, e a verdade também está nele, e ele é essa verdade. Então nós entendemos aqui que foi o próprio Cristo que orienta aqui o apóstolo João a registrar essa carta aqui direcionada à igreja de Filadélfia. E ele diz assim: e que tem a chave de Davi, e o que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Nós vemos aqui o Senhor dizendo que a chave está na mão dele, e que ele tem a chave que pode abrir a porta. E eu entendo que a Igreja Evangélica Nazareno de São José dos Campos, ela está completando 79 anos, porque essa porta tem estado aberta diante desse ministério. Por que essa porta tem estado aberta ao longo desses anos? E continuará aberta, porque essa tem sido um ministério, essa tem sido uma igreja que tem se comprometido com o Evangelho do Senhor, que tem guardado a palavra do Senhor, mesmo em dias difíceis, mesmo em dias de dificuldade, mesmo em dias em que nós não sabemos o que fazer, porque eu acredito que esses meses para trás aí que nós vivemos, nenhum pastor, por mais experiente que ele seja, nenhum pastor imaginou pastorear uma igreja com a porta fechada. Mas mesmo diante das portas fechadas, a igreja tem mantido o seu compromisso, tem pregado o evangelho genuíno, tem pregado o evangelho redentor, o evangelho que salva, o evangelho que cura, o evangelho que transforma, o evangelho que liberta, a palavra de Deus, tem pregado a palavra de Deus de uma forma genuína, não tem adaptado, feito adaptações para defender aquilo que nós achamos que tem que ser. Não, nós apenas obedecemos aquilo que a palavra do Senhor nos orienta, aquilo com que a palavra do Senhor nos direciona. E eu louvo a Deus que essa igreja tem sido uma igreja que tem sido um referencial. Eu quero que vocês saibam, queridos, que vocês são referência para a minha vida, para o meu ministério, para essa igreja em Cana Verde. Nós temos um carinho muito especial, já falei isso aqui, não quero ser repetitivo, mas temos um carinho muito especial por essa amada igreja. E que vocês vivam o que Deus tem a realizar na vida de vocês. Que vocês realmente vivam o compromisso que foi assumido um dia diante de Deus. Senhor, eis-me aqui, conta comigo, Senhor, eu quero fazer a tua obra, eu quero fazer parte da tua obra. Que não importa a circunstância, nós não venhamos retroceder. Porque o Senhor diz que Ele conhece as nossas obras. Versículo 8 ele fala assim: eu conheço as tuas obras. O Senhor conhece as nossas obras, querido. Não é porque alguém informou Ele do que está acontecendo, do que nós estamos fazendo ou deixando de fazer, não. Ele conhece porque Ele tem visto todas as coisas, Ele tem nos observado, Ele está
neste momento nos observando, Ele sabe o que acontece conosco, Ele sabe quem nós somos quando ninguém está vendo, Ele sabe porque a Bíblia diz que Ele é onipresente, Ele está em todo lugar, os seus olhos estão em todos os lugares, querido. Na ótica de Deus não existe ponto cego. Nós podemos olhar no retrovisor de um carro e pegar um ponto cego. Nossa, eu não vi aquele carro, eu olhei e estava no ponto cego. Mas com Deus não existe ponto cego. O Senhor vê todas as coisas, nada fica em oculto para Ele. Aonde nós poderíamos nos esconder do Senhor? Se eu vou no mais profundo mar, ali Ele está. Se eu vou no mais altos céus, ali Ele também está. O Senhor está em todo lugar, Ele conhece as nossas obras, Ele também conhece as nossas vidas, Ele conhece a minha, a sua limitação, Ele sabe quem nós somos, Ele conhece a intenção do nosso coração, Ele sabe o que passa no nosso pensamento, o que nós estamos pensando, se aquilo que nós falamos é o que realmente corre aqui dentro do nosso coração. Ele sabe de todas as coisas, querido. Com o Senhor não existe máscaras, porque Ele conhece as nossas obras. E glória a Deus por isso, porque quando eu olho e vejo o Senhor dizendo isso para a igreja de Filadélfia, eu conheço as tuas obras, e por conhecer as suas obras, eis que coloco diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Glória a Deus. Essa porta que tem estado aberta para que a obra do Senhor se propague, seja realizada através de vocês, igreja de São José dos Campos, igreja Nazarene de São José dos Campos. Essa porta vai permanecer aberta porque o Senhor é quem abriu e só Ele pode fechar, e Ele não fechará essa porta, porque a igreja do Senhor, ela tem guardado a sua palavra. O segredo, querido, para manter a porta aberta no sentido de propagar o Evangelho, no sentido de realizar a igreja continuar sendo atuante nessa terra, o segredo é guardar a palavra do Senhor e não negar o nome dele. Nós vemos aqui na palavra do Senhor dizendo que o Senhor mesmo, Ele olha para a igreja e Ele reconhece, Ele aponta uma fragilidade. Eu sei que vocês são uma igreja de pouca força, sabe? Talvez nós não temos aqui o poder aquisitivo, o potencial que muitas megas igrejas nos nossos dias hoje têm, mas não faz nem um terço daquilo que nós fazemos como instituição Nazareno, não fazemos como servos do Senhor. Quantas pessoas têm potencial para muitas coisas, para sustentar missionário no campo, para até mesmo viver o ID, poder ir e realizar, mas tem colocado empecilhos, tem colocado dificuldades. Quantas pessoas têm tido oportunidade, têm tido forças para poder fazer a obra do Senhor, mas não tem feito. Mas a igreja que não tem tido tanta força assim, mas tem tido zelo, o princípio de guardar a palavra do Senhor e não negar o nome dele, essa igreja permanecerá com a porta aberta, porque o Senhor é quem sustenta essa obra. Glória a Deus por isso. Sabe, querido, eu vejo uma necessidade muito grande hoje de nós enfatizarmos a questão de nos alimentarmos da palavra de Deus. Eu vejo que no Antigo Testamento, nos dias de Moisés, o povo viveu 40 anos caminhando no deserto, e nesses 40 anos o Senhor sempre proveu o maná para eles. Em 40 anos, todos os dias eles comiam do maná. Enquanto eles não entraram em Canaã, eles não deixaram de comer do maná, porque eles sabiam que eles precisavam se alimentar, senão eles iam morrer no deserto. Entenda, querido, que nos nossos dias hoje, da mesma maneira que aquele povo precisava se alimentar do maná no deserto, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus diariamente. Eu pergunto para você, quantas refeições você faz num dia? 3, 4? Café da manhã, almoço, café da tarde, janta? E nesses intervalos, às vezes come uma bobeirinha aqui, uma bobeirinha ali, né? Mas nunca estamos passando fome. Mas e espiritualmente falando? Quantas vezes estamos alimentando o nosso espiritual?
Quantas vezes num dia eu abro a palavra do Senhor para meditar naquilo que o Senhor tem para a minha vida, para me alimentar, para que isso traga sustento, para que eu não viva uma vida de pecado, porque o salmista diz para nós em Salmo 119, no verso 11, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A única maneira de nós evitarmos o pecado contra Deus, contra a obra de Deus, é guardando a palavra de Deus no nosso coração. Mas como que eu guardo se eu não me alimento dela, se eu não abro a palavra de Deus? Quantas vezes numa semana, querido, você para ler a Bíblia? Você para o seu dia para fazer uma oração, para falar com Deus, para agradecer a Deus pelo fôlego de vida, para agradecer a Deus por essa família linda que o Senhor te deu, para agradecer a Deus ao pastor que você tem, para agradecer a Deus pela igreja que você congrega, para agradecer a Deus pelo sustento que Ele não tem deixado faltar na sua vida, para agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem realizado na sua vida, pelo cuidado dEle nos mínimos detalhes. Muitas vezes temos sido negligentes nesse sentido. Sabe, não estou falando aqui que temos que ser religiosos, temos que viver um fanatismo, não é isso. Sabe, mas eu creio que da mesma maneira que eu preciso do alimento para manter o meu físico saudável, eu também preciso do alimento espiritual para manter a minha vida espiritual saudável. Porque senão eu vou começar a adoecer espiritualmente falando. Eu vou começar a estar frágil, a minha imunidade espiritual vai cair e eu vou adquirir doenças. Sabe o que nós estamos sendo orientados a fazer nesse tempo de pandemia? Nós somos orientados a realizar exercícios físicos, cuidar da nossa saúde, mas temos que tomar cuidado com certos tipos de dieta. Sabe por quê? Porque alguns tipos de dieta abaixam a imunidade e a pessoa com a imunidade baixa, ela corre o risco de adquirir o Covid-19. Agora, e a nossa vida espiritual? Talvez estamos jejuando aí há mais de ano, sem falar com Deus, vivendo uma religiosidade. Mas para que nós sejamos como a igreja de Filadélfia, nós precisamos praticar o alimento da palavra de Deus diariamente na nossa vida, querido. Que a igreja do Senhor Jesus, ela possa despertar e entender que nós temos que nos alimentar dessa palavra gloriosa todos os dias da nossa vida, enquanto Jesus não voltar, enquanto nós não entrarmos na Canaã celestial, nós precisamos nos alimentar dessa palavra. Ela é o combustível para nos manter de pé, é o que nos fortalece, é a vitamina que nos dá saúde espiritual, e eu e você não podemos ficar sem nos alimentar desta palavra. Entenda isso, querido, e jamais negue o nome do Senhor, porque muitas pessoas têm dito que amam o Senhor, que têm uma vida dedicada ao Senhor, mas muitas vezes as nossas atitudes têm sido atitudes negligentes, muitas vezes as nossas atitudes têm sido atitudes de pessoas que negam o nome do Senhor, que viram as costas para Cristo, para o Evangelho, para a obra do Senhor. Sabe, quando eu abro mão do chamado de Deus na minha vida, eu estou virando as costas para Deus. Eu sei que Deus tem um chamado na minha vida, e se eu não me dedico para viver esse chamado, eu estou sendo negligente, eu estou negando a Cristo na minha vida. Então que nós possamos entender, querido, você tem um chamado, o Senhor nos chamou para ser a diferença nessa terra, o Senhor nos chamou para ser o farol, para ser o sal dessa terra e a luz desse mundo. Então que nós sejamos a diferença nessa terra, que você seja um canal de Deus aonde você vive, com quem você convive. Nós sabemos que algumas pessoas têm chamados específicos para viver o ID em outra nação, em outro lugar, como aí nós estamos vendo aí, o pastor Foguinho junto com a sua família, daqui uns dias estará aí embarcando para a Bósnia, mas cada um de nós temos um chamado, temos aí como exercitar esse ministério, essa obra do Senhor, mesmo vivendo aonde nós vivemos a vida inteira.
Essa igreja está nesse endereço há 79 anos. Há 79 anos fazendo uma missão no mesmo bairro, e glória a Deus por isso. Olha que bênção, olha quantos frutos essa igreja já tem gerado, sabe? Muitas pessoas olham para a igreja e quer ver o resultado de uma obra redentora, ou o resultado de uma obra de salvação, e ver a igreja cheia. Mas Deus, o ensinamento do Senhor para nós não foi fazer membro, foi fazer discípulo. E o discípulo, muitas vezes, quando ele é discipulado, depois que ele passa pelo processo de discipulado, ele tem que ir, ele tem que viver o ID. Quantas pessoas passou por este ministério, que hoje estão em outros lugares, ministrando, pastoreando, sendo missionários, sendo boca de Deus em outros lugares, porque essa igreja tem vivido o papel de guardar a palavra do Senhor em todo o tempo da sua vida, dos seus dias nessa terra. E eu quero agradecer a Deus neste momento pelo o carinho que essa igreja tem tido para com a obra do Senhor. Eu quero que os irmãos saibam que esse ministério, ele é uma referência. Eu louvo a Deus porque essa igreja, ela tem uma participação muito grande aqui na cidade de Cana Verde, na igreja de Cana Verde. Eu lembro de alguns irmãos aqui que comentavam comigo logo quando eu cheguei aqui em Cana Verde, sobre o início do ministério aqui, as dificuldades, e eu lembro e eu vejo nos olhos e no falar de alguns irmãos aqui, o carinho que os irmãos têm para com a igreja de São José dos Campos, especialmente aí para com o pastor Egídio e a sua família, o que Deus fez através dessa família, desse povo aqui na cidade, que até hoje as pessoas não se esquecem, se lembram, e o sentimento da igreja aqui, do povo daqui, é gratidão pela igreja de São José dos Campos. Irmãos, que Deus abençoe a sua vida, que você entenda que o segredo para nós termos uma vida abençoada nessa terra é guardando a palavra do Senhor no nosso coração e também não negando o nome do Senhor, com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos, que o meu e o seu comportamento possa ser igual da igreja de Filadélfia, aonde a igreja tinha uma atitude de viver intensamente, independente da circunstância, viver uma vida que agrada ao Senhor. Que você possa viver essa vida. Mais uma vez, parabéns pelos seus 79 anos, e que venham muito mais anos, e que enquanto Jesus não vier buscar a sua igreja, essa igreja possa estar viva, atuante e crescendo para a glória de Deus. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, pastor Celso e família, pastor Foguinho e família, pastor Davi e família. Olha, que Deus abençoe vocês, amo vocês em Cristo, e enquanto Jesus não voltar, estamos aqui somando para o reino de Deus. Fiquem na paz, em nome de Jesus. Primeiramente eu queria agradecer, pastor Fábio, obrigado pela palavra. Que a minha oração é que nós possamos crescer, né? Nessa comemoração dos 79 anos de vida, a gente possa crescer com essas quartas de vidas, com essas palavras que temos recebido, né? E quarta-feira que vem, mais uma meditação, quarta de vida, vai estar conosco o pastor Danilo, lá da Bahia. Então não perca, né? Quarta-feira que vem, nos encontramos aqui para ouvir o pastor Danilo. Então um grande abraço, Deus abençoe, tchau, tchau.